Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para trazer novamente uma mensagem para os irmãos. Hoje, infelizmente, nós não vamos ter condição de fazer toda aquela edição maravilhosa que o nosso irmão William fez para a gente, né, no último culto, mas importante é que a mensagem seja entregue, né, que vocês estejam hoje reunidos em oração e orando pelo nosso país, principalmente agora que, além da crise da pandemia, nós estamos diante de uma possível crise política, crise econômica. Então é nosso dever, como povo de Deus, orar pela nossa nação. Como diz a palavra, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá e virá e sarará a nossa terra. Então é mais do que nunca tempo de nós estarmos em oração pelo nosso país, né? A Bíblia diz que uma casa dividida não pode prevalecer, então nós temos que orar para que o nosso país não se torne, né, essa casa dividida. O texto que eu quero ler com vocês está lá em Daniel capítulo 3, versículo 15 a 18. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, Daniel capítulo 3, do versículo 15 ao 18. Eu vou ler aqui. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pai Santo, nós mais uma vez aqui reunidos para este culto agora de quarta noite, pedimos, ó Deus, a orientação do Senhor, a sabedoria do Senhor, tanto para transmitir a Tua palavra, quanto para aqueles que estão ouvindo, ó Deus, de entenderem aquilo, ó Deus, que estará sendo explanado, ó Deus, como, ó Deus, ó Pai, o salmista pediu, ó Deus, sim, ó Pai, para que o Senhor desvendasse os seus olhos, para que Ele contemplasse as maravilhas da Tua lei. Desvenda também os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da palavra do Senhor. Que não somente, ó Deus, há coisas maravilhosas, mas há coisas edificantes, coisas, ó Deus, que constroem o nosso caráter, ó Deus, que nos ensina aquilo que é útil, Senhor. E, ó Pai, ó Deus, são palavras de vida eterna, Senhor. São palavras que vão nos conduzir à vida eterna, Senhor. São palavras, ó Deus, que vão nos tornar santos e sábios, ó Deus, para a salvação, Senhor. Nós, ó Deus, ó Pai, nos entregamos à ação da Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Continuando um pouco daquilo que a gente, das perguntas que nós não respondemos, né, no nosso último encontro, né, e quando Deus permitir que a dor, a doença, a morte aconteça em nossas vidas, né? Será que então Ele não nos livrou? Será que então Ele não nos guardou? Porque nós falamos de promessas de livramento, promessas de proteção, e como nós lidamos então com as situações quando elas chegam até nós, quando elas acontecem na nossa vida. Talvez a situação mais difícil com a qual nós temos que lidar, né, seja a morte. E é por isso que nós evitamos falar de morte, né? Porque muitos de nós nos emudecemos quando um amigo ou um parente perde a vida em um acidente ou uma doença grave, né? Como se Deus tivesse falhado com a pessoa e conosco também, que perdemos esse ente querido, esse amigo amado. O problema é que muitos têm receio de falar a respeito do assunto, porque nas horas da perda ou da dor é como se Deus não estivesse no controle, né? Ou Ele não fosse tão poderoso, ou Ele não fosse tão bom quanto a sua palavra diz que Ele é. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto, né?
e não pode restar dúvida no nosso coração, uma coisa que nós falamos, não vamos falar de novo, de que Deus é bom, né? E ponto. A sua misericórdia dura para sempre. Não pode restar dúvida em nosso coração a respeito disso, né? Mas então, se Ele é bom e as coisas de ruim muitas vezes acontecem, será então que Ele não é poderoso? Então, se Ele é bom, quer nos ajudar, quer nos amparar, quer nos proteger, e muitas vezes isso aparentemente, deixo bem claro, não acontece. Então será que é porque Ele não é poderoso para fazer, embora se compadeça? Bom, outro ponto que nós temos que deixar bem claro: Deus é poderoso. A Bíblia afirma: o Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Salmo 89, 8. Quem é poderoso como tu, Senhor? Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. São dois versículos que afirmam o poder de Deus, que falam do poder de Deus. Deus provou o seu poder algumas vezes na palavra, quando Ele livrou os israelitas de Faraó, das mãos de Faraó, e da forma que o fez, né? A Bíblia fala que ele o fez com braço forte, mão armada de poder, né? E Deus também livrou Ananias, Misael e Azarias, que eram os verdadeiros nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha ardente, com o texto que nós lemos aí falando sobre isso. Também foi o Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Então é um Deus que é poderoso, né, para extinguir o poder do fogo, para fechar a boca dos leões e de tantos outros milagres que nós vemos aí na palavra de Deus, né? Mas Deus pode livrar do problema ou da crise, mas Deus também pode livrar no problema e na crise, né? Deus pode impedir que você passe por determinadas situações. Nós, por exemplo, vemos ali em 2 Crônicas 20, 15 ao versículo 17, né, onde Deus levanta um profeta para falar ao rei Josafá, que estava para enfrentar um exército inúmeras vezes maior do que o dele, contra o qual eles não tinham a mínima condição de vencer. E Deus intervém nessa batalha e diz: nessa batalha vocês não vão ter que pelejar, apenas vocês tomem posição, fiquem parados, que Deus pelejará por vocês. Então eles sequer tiveram que levantar a espada para lutar, o próprio Deus fez com que o inimigo fosse desbaratado, né? Então é uma prova de que Deus pode livrar você de ter que enfrentar uma situação. Foi o caso aí desse trecho, né, que nós tratamos agora da palavra de Deus. Mas Deus também pode livrar no problema. Foi o texto que nós lemos, que foi sobre os três da fornalha ardente, onde Deus permitiu que eles entrassem na fornalha, né? Mas Deus livrou como? Deus livrou na fornalha, lá dentro da fornalha, cumprindo uma promessa da palavra dele, onde ele diz: ainda que passares pelo fogo, ele não te queimará, ainda que passares pelas águas, elas não te submergirão. É uma promessa da palavra de Deus para aqueles que amam a Ele e temem ao seu nome. Então, de acordo com a palavra de Deus, é necessário muitas vezes nós passarmos por essas provações, por essas crises, por esses problemas, né? A própria Bíblia fala a respeito disso, que tende por motivo de alegria o passardes por várias tribulações. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 2. Né? E são vários versículos que falam dos benefícios das provações, né? Elas nos tornam mais perseverantes, elas nos tornam mais sábios, mais maduros, nos tornam perfeitos, em nada deficientes. Então, as provações muitas vezes têm o propósito de trabalhar o caráter de Deus em nossas vidas, né? E só que Ele promete uma coisa, né? Às vezes você está temendo qualquer uma dessas coisas que eu falei, ou doença, ou morte, ou seja lá o que for, né? A perda de um ente querido. A Bíblia diz que Ele não nos prova além das nossas forças. Pelo contrário, Ele é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além de nossas forças, e antes Ele
proverá um meio para que nós tenhamos o escape delas, né? Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não virá prova além, que seja além das nossas forças. Deus sabe a quem prova, quando prova e por que prova, né? Agora, Ele é um Deus poderoso para socorrer, né? Somos então convidados a ir na sua presença, ao trono da graça e da misericórdia, para alcançar socorro em ocasião oportuna, pois Ele é poderoso e misericordioso para socorrer os que estão sendo tentados. Esse trechinho que eu citei para vocês agora é um resumo de Hebreus 2:18, 4, 15 e 16, né? Então é um resumo de Hebreus capítulo 2, versículo 18 e capítulo 4, versículos 15 e 16. Depois vocês podem conferir lá. Ele é poderoso, você pode ir a Ele para pedir socorro e Deus vai te socorrer. É promessa dele. Então, uma pergunta nos vem. Então, por que Deus não livra ou socorre a todos, né? Se nós vemos pessoas adoecendo, ou às vezes indo presas, ou às vezes cristãos sendo perseguidos ou torturados, ou enfim, ou até mesmo perdendo suas vidas, e às vezes até pela causa do Senhor Jesus. Então, a questão não é se Ele faz ou não, né? Porque Ele diz que Ele faz, Ele diz que vai socorrer. Então, a questão é, se Ele não te impedir de passar por algo, Ele vai te dar condições de passar por aquilo, ainda que seja o vale da sombra da morte, Salmo 23, 4. Quando eu recebi o chamado de ir para o campo, uma das minhas preocupações era essa. E se eu tiver que passar por perseguição? E se eu tiver que entregar a minha vida ao Senhor Jesus? E Deus começou a falar grandemente ao meu coração. Se você tiver que passar por qualquer coisa como estas, né, que você está falando, né, eu vou te dar condições de passar por ela. Você não precisa temer. Quando o temor sai do nosso coração, a preocupação desaparece. E você enfrenta o que você tem que enfrentar com coragem, né, e com fé. Porém, nós precisamos, para que nós venhamos enfrentar isso com coragem e fé, seja o que for que vier ao nosso encontro, em nossa vida, nós precisamos ter entendimento de uma coisa: soberania de Deus, né? Essa semana eu perdi uma amiga, uma amiga muito querida, né? E a gente às vezes fica se perguntando, né? Por que essa pessoa que era tão amada na igreja, era tão amada pelos seus parentes, enfim, por que ela? Por que não outro? Por que não uma pessoa que não teme a Deus, né? E às vezes nós não temos os porquês para as perguntas como essa. Mas quando nós começamos a olhar as coisas sob a perspectiva de Deus, nós mudamos nosso entendimento, nós começamos a aceitar as coisas que Deus faz, né? Então, primeira coisa, nós precisamos ter entendimento da soberania de Deus. Exemplos de homens que entenderam bem essa questão. Um deles foi Jó, né? Nós vemos Jó perdendo seus filhos. E ali no capítulo 1, versículo 21, ele disse: Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem numa situação como esta diria, logo após de receber a notícia da perda de seus filhos, não somente um filho, todos eles, né? Talvez nós aceitaríamos depois de um tempo, mas eu não sei se nós teríamos condições de dizer que Deus deu, Deus tomou, e continuar louvando o nome do Senhor, dizendo que o bendito é o nome dele, ainda numa circunstâncias como essa. Em outra ocasião, né, logo depois, não muito depois disso, Jó acaba também sofrendo no seu próprio corpo dores físicas e que estavam sendo insuportáveis, né? A sua mulher diz para ele: olha, amaldiçoa Deus e morre. E ele disse a ela: olha, você está falando como uma louca. Nós recebemos o bem do Senhor, não receberemos também o mal? Quer dizer, quem em sã consciência ia dizer, né, que, poxa, nós temos recebido todo o bem do Senhor, e agora estamos passando um momento onde parece que Deus nos abandonou. E aceita isso de bom grado, e dizendo: não, nós temos que aceitar isso, né? Nos dias de hoje, onde se prega tanta a questão da prosperidade do justo, né? São poucos que aceitariam
receber o mal e entendendo que isso vem de Deus. Porque na verdade, mesmo que venha de Satanás ou venha do homem, né, no final de tudo, ela vem sempre com a permissão de Deus. Não podemos fugir disso. Então nada ocorre sem que seja da permissão de Deus. E os homens da antiguidade tinham um melhor entendimento de Deus do que nós temos hoje. Né? Nós temos dificuldade de entender um Deus quando Ele permite as coisas ruins acontecerem na nossa vida. Né? No final depois de tudo que ele passa, né, Jó chega ali depois de passar por toda a provação e ele diz assim: eu bem sei que tudo podes, né, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer, ele não entendeu porque estava passando por tudo aquilo. Mas depois tudo é revelado, né? E ele passa a entender os propósitos de Deus. Que nenhum dos propósitos deles podem ser frustrados. Mas enquanto ele passou, e ele passou por um bom tempo, né, ele não deixou de servir a Deus por causa dos problemas que ele estava passando. Né? Então, você vê também Paulo, lá em Romanos 9:20, ele questiona: quem é tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto dizer àquele que o fez: por que você me fez assim? É impossível. Né? O oleiro tem o direito sobre a sua criação de fazer com ela o que ele bem entende. Né? Nós temos duas opções.